para um jovem que vê no futuro o empreendedorismo como caminho? De que tipo de conhecimento é que essa pessoa deve estar dotada? Correto. Pronto. A conversa está boa. Não, tá. No entanto, queremos provocá-lo uma vez mais. Bastante. Pronto, conforme eu referenciava, né, uma vez, agora que voltou a tocar sobre perfil, né, sobre perfil, é o seguinte, eu na minha abordagem principal fazia menção para os nossos espectadores que estão em casa, nesse caso. Os nossos ouvintes, no Nossos caso. ouvintes, correto. O que acontece? Eu dizia, nós precisamos ter um guia, né, de abordagem. Por exemplo, nós quando olhamos para pequenos investimentos e termos grandes retornos, precisamos olhar para grupo de pessoas que estariam, ou seja, esse tema seria ideal para que tipo de pessoa, né? Por exemplo, vamos supor para aqueles jovens que desejam começar um negócio ou abrir um certo empreendimento. Aí sim vamos, por exemplo, nos focar nesse. Nós temos, por exemplo, meu colega aqui referenciava sobre como é que ele começou com a explicação, né, correto? E o que acontece? Uma vez que identificamos esse tipo de pessoas, né, que necessitam começar um negócio ou abrir um empreendimento, então nós precisamos olhar para aquilo que ele precisa conhecer como perfil. Por exemplo, um dos escritores ele afirma o seguinte: os empreendedores eles precisam conhecer de um pouco de quase tudo, ok? Um pouco de quase tudo. Então esse seria o perfil ideal para todo aquele que deseja começar a empreender em certo negócio. Por exemplo, eu me lembro quando comecei a fazer investimento lá no bairro. Eu comecei a investir lá no bairro Catinton, né? É gueto, né? Para quem todo mundo conhece. Bem, lá no Catinton o que acontece? Nós começamos com a abertura de uma produtora, né? Uma produtora. A princípio nós começamos aquilo é simples. Os investimentos não são praticamente que quase nada. Você precisa simplesmente pagar pelo setup. Setup é o código-fonte, né? Seja de um determinado aplicativo, que era o chamado de Fruit Loop. Então, você instala o Fruit Loop no computador e aí íamos fazendo a criação dos bits, né? Então, as pessoas vêm pagando. Eu me lembro que na altura nós cobrávamos por cada bit apenas 2.500 kwanzas. Então, os jovens vinham e pronto. Esse negócio não foi assim, não durou tanto tempo por conta se calhar da falta de perfil que os jovens precisam entender antes de investir. Então, eu me lembro que agora temos certo assento no mercado angolano enquanto jovens. Por conta disso, quando fomos percebendo que é necessário termos um certo perfil para entrar nesse ramo de negócios. Por exemplo, nós temos jovens que, pronto, ele vê outros jovens a fazerem certos empreendimentos e pronto, ganham uma certa emoção, né? E também quer fazer isso, quer fazer exatamente, não, eu vejo meu amigo a fazer isso, pronto, também vou fazer isso. Vê jovens trabalhando como designer, faturando muito dinheiro, por exemplo, se tu consegues fazer um trabalho, por exemplo, para um banco como designer, né? Eu me lembro que tu não cobras menos de 50.000 kwanzas para fazer um design assim apropriado para grandes empresas. Tu podes cobrar ou podes ganhar mais de 100.000 kwanzas, mais de 250.000 kwanzas, depende do projeto que tu recebes. E há certos jovens que olham para isso, pronto, dizem, não, também quero fazer isso, também quero empreender, também quero ser empreendedor, também quero ser CEO. Há um mal nisso, sentir-se inspirado pela iniciativa do vizinho, do colega, há um mal nisso, onde provavelmente mora o problema. O problema mora no sentido de não basta simplesmente ter desejo de ser como alguém ou de ser alguém, quando não termos certa cultura de vermos o que é necessário, né, fazermos para estarmos também ali. Vou já chegar lá. Por exemplo, pediu mesmo, por conta do tempo. E o que seria exatamente essencial para se começar a empreender? Ok. Seria essencial termos conhecimento de pouca coisa, de quase tudo. Por exemplo, eu como empreendedor preciso ter conhecimentos sobre taxas, por exemplo, a pagar, sobre contas bancárias que eu preciso criar, né? Sobre a documentação legal aqui em Angola, que também não deixamos de referenciar isso. Nós temos jovens que abrem certos empreendimentos e depois acabam por ter problemas quando se encontram com fiscalização, por exemplo, ok? Porque ele só abriu. A AGT atrás dele. Então ele não tem conhecimento sobre pagamento de impostos, não tem conhecimento sobre
o que ele deve fazer quando acaba por registrar a sua marca, por exemplo. Há quem registrou a sua marca, mas não tem conhecimento onde deve chegar para ter a legalidade, para que então consiga ter aquilo que chamamos de propriedade intelectual. Então ele vai tendo esses investimentos em si, mas se não ter as ferramentas ou conhecimentos necessários, acaba por ter certos problemas lá para frente. Então vemos muitos investimentos a caírem, infelizmente. Então, o meu colega referenciava aqui um aspecto muito importante, que é quanto ao empreendedor deve ser alguém multidisciplinar, e corroboro perfeitamente disto. O primeiro elemento que o empreendedor deve compreender é o produto ou o serviço que ele entrega no mercado. Porque eu não posso empreender, por exemplo, em banana e eu não entendo em bananas, né? Isto particularmente como disse, eu gosto de falar de mim, já aconteceu comigo. Depois de ter começado o centro de formação, começar a gerar uma renda realmente bem sustentável, surge a necessidade de olharmos para outras fontes de investimento. E o que o angolano mais investe é em motorizadas, não é? E na emoção compramos 2 cubapatas logo de primeira e colocamos na via. Compramos a primeira, sentimos que na primeira semana deu dinheiro, compramos a segunda. Começamos a ver, não, realmente um bom investimento, um bom negócio. Hoje em dia está aí as duas únicas coisas que te ligam: bolsa estragou isso, bolsa estragou aquilo, bolsa estragou isso, bolsa estragou aquilo e tudo mais, não é? Por quê? Porque entramos para um negócio ou um investimento sem estudarmos o investimento. É um negócio bom, é sim, mas é aquela questão: tu não podes entrar num negócio sem fazeres o pré-estudo do negócio. Deves completamente primeiro compreender do negócio e da atividade. É formação, vou entender de formação. É rádio, vou entender de rádio. É televisão, vou entender de televisão. Só depois de entenderes é que vas aplicar. Agora, outro aspecto que o meu colega dizia: todo empreendedor, sendo contabilista, não deve ter noções de fiscalidade. Deve ter noções de fisco, porque senão depois vai dizer o que é que a gente está me procurando, está me burlar. Por quê? Porque o primeiro elemento que acontece é que em Angola, logo que tu abres, eu até fazia um vídeo que referenciava esse aspecto. Eu dizia que o grande problema que nós temos a nível do nosso país, quando tu vais abrir uma empresa, nenhum órgão institucional te diz que os impostos que vais pagar são esses, o teu regime é este, as taxas que vais pagar são esses, para pagar, paga-se assim. Não existe. Então só assusta depois de 3, 4 anos tu tens impostos por pagar. Se tu abres uma empresa simplesmente pelo fato de não estares a fazer as declarações, tu tens multa automaticamente, ainda que a empresa não teve atividade. Mas não existe ninguém que vai te ajudar, vai te explicar isto. Então eu não posso querer empreender simplesmente, como dizia o meu colega, na emoção, na tentativa de imitar. O caso que o meu colega dizia de imitar, corroboro sim, partilho do mesmo parecer. O imitar não que seja errado, mas onde é que está o erro? O erro está quando eu imito simplesmente por inveja. O imitar por inveja pressupõe que ele está a fazer isso, então também consigo fazer, eu sei que não quero fazer, e tento copiar. Já não mais sem conhecimento de causa. Exatamente. E depois faço na emoção e acabou por morrer. Agora, quando a imitação é no sentido de inspiração, para eu querer fazer, não o que ele está a fazer, mas empreender também, então já é diferenciado. Claro, o empreendedor deve também entender de gestão. É importante entender de gestão. Eu estou a empreender, tenho que entender como é que gerir uma empresa, como é que se faz a gestão, que políticas de gestão aplicar, como criar um sistema de gestão que me traga rendimento, onde eu devo mexer, onde eu não devo mexer, para também ter retorno. Porque o grande problema que nós temos é que nós empreendemos e não somos gestores, somos executores. O empreendedor não é para ser alguém que coloca a mão na massa. O boss não é para colocar a mão na massa. O boss é para pensar, o boss é para idealizar. Quem executa é funcionário. E nós somos funcionários dentro dos nossos empreendimentos. Então, isto acaba por fazer-nos também significativamente os investimentos que fazermos não crescerem, permanecerem estáticos sempre no mesmo nível, porque até o atendimento ao cliente, quem faz o bolso, até receber uma mensagem, quem faz o bolso, é importante. Nós começamos a investir, mas entender de gestão, entender de finanças também. Eu estou a começar a investir, mas o dinheiro, a conta bancária da empresa e a minha conta bancária também. Transferir aonde? Meu primo precisou de 20 mil kwanza, a contribuição do pedido é na contribuição da conta da empresa. O bolso, onde é que a empresa vai ter o crescimento financeiro, a progressão financeira? Tenho que entender de mapa de Excel, tenho que fazer planilhas no Excel para acompanhar a entrada e saída da empresa. Mas não é exagerado só ter que entrar 100 mil contas, tenho que acompanhar já o fluxo financeiro, porque depois de algum ano, daqui a algum tempo, eu consigo saber quanto é que nós rendemos mensalmente, agora quanto é que temos de entradas mensais, quanto é que a empresa já faturou, quanto é que ainda não faturamos. Então, essas e mais outras ciências, não é? Vão ajudar, de certa forma, a empresa a ter algum crescimento. Há um momento que o empreendedor vai ser engenheiro, há um momento que vai ser arquiteto, há um momento que vai ser psicólogo dele mesmo. Então, deve ser alguém multidisciplinar e assim, com certeza, o investimento tem grandes retornos. Paulo, onde é que o jovem angolano, principiante ou não já até empreendedor, é que deve adquirir essa sapiência, esse conhecimento essencial para se começar a empreender? Por outro lado, quando começar a empreender? O quando é agora. Quando não é depois, não é? Eu defendo uma ideia muito importante que mais vale mal feito do que não feito. Defendo essa ideia. O importante é nós
nós começarmos a fazer, independentemente se estamos a fazer bem ou mal, precisamos começar a fazer. Eu vou partilhar aqui, se calhar quem está a me ouvir, que já sabe que eu já ministrei formação há muitos anos atrás, porque eu ministrei formação há muito tempo. As primeiras formações que eu ministrei, eu digo que eu menti muito. Menti mesmo muito. Mas quando é que começou a perceber que andou a mentir nas formações? Não, percebi na primeira. Só na primeira. Foi mesmo na primeira. Porque não era ainda totalmente competente, mas tinha o desejo de querer fazer. Não é que eu menti assim na perspectiva de mentir, mas não entreguei na proporção que deveria ser entregue. Mas o que aconteceu é que quando terminou, todo mundo gostou bastante. E olha que eu dei o meu máximo naquele dia. Mas todo mundo gostou, mas eu no fundo sabia que faltava alguma coisa. Mas com o passar do tempo eu comecei crescendo, mexendo aí, mexendo aqui. É claro que é assim que funciona o mundo do empreendedorismo e também da vida profissional. E aliás também, que provavelmente se na altura não começasse mentindo, Exato. hoje não estaria onde se encontra. De certeza que não. É por isso que eu disse que defendo a ideia que mais vale nós começarmos e temos aí alguma iniciativa. Eu vi tios a me disserem, você também é muito aventureiro, está dando formação desses pais. E eu dei a formação no primeiro ano da universidade, já dava formação a pessoas que eram diretores, mestres, graduados. Mas fazia na mesma proporção. Obviamente que não dizia o nível acadêmico, só chegava e ministrava, mas com o passar do tempo começamos a ter algum crescimento profissional e algum crescimento também em outras estruturas. Fomos conhecendo mais pessoas, fomos estando em outros ciclos, trabalhando em outras empresas, ganhando muito mais experiência profissional. Agora, onde adquiriu o conhecimento? Vamos fazer marketing. Faça mesmo. A rádio, mais do que convidá-los para bebermos da vossa experiência, é também uma forma de direcionarem aos jovens, sobretudo os jovens que essa altura nos ouvem, que inclusive têm os certificados a mofar de empreendedorismo, mas que não empreendem. Exato. Onde aprender esses conhecimentos? Primeiro, o centro de formação APC, né? Venda o seu peixe. A rádio hoje não vai cobrar taxa nenhuma. Isso é muito bom. Me convidam mais vezes nesse programa. Nós temos formações também alinhadas à gestão estratégica de negócio, gestão comercial, práticas de negociação, técnicas de venda. Essas duas formações temos. Mas também aqui, além do centro, referenciar a internet. Hoje em dia nós temos tudo na internet. Nós temos tudo na palma das nossas mãos. Apenas o que temos é a preguiça. Mas também é importante aqui olharmos que nem todos nós somos autodidatas. Existe quem vem na internet e consegue aprender. E há quem precisa mesmo de alguém externo que vai estar com um quadro, ele explica que isto é assim, aquilo é assim. E obviamente é diferente o contacto presencial também com o contacto digital. Então, e vou aqui lançar também uma para quem nos ouve essencialmente. Mesmo, Paulo. Exatamente. Se alguém tiver necessariamente um aspecto que gostaria de, a nível de investimentos, a nível de fiscalização, começou o seu negócio, poderia, sem cobrança nenhuma, né, poderia nos cobrar, deixando isso também, em virtude estamos na rádio, nós poderíamos dar conselhos, dar dicas também de como começar. O meu contato profissional é o 949 38 5841 em todas as plataformas digitais, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn. Paulo Cláudio, o nome é o mesmo. Por outra, citou um conjunto de cursos. Quais são os preços aproximados? O nosso curso, o mais barato, nesse momento está em promoção, é o curso de gestão comercial que está 48 mil kwanzas. 48? Exato. Um período de quanto tempo? 2 semanas. 2 semanas. Bom, Isaías, é sua vez para vender também um pouquinho do seu peixe. Mas antes mesmo, vamos voltar novamente para terminarmos. Hoje por hoje, pelo conhecimento que tem, a sociedade angolana, quais são as áreas que aconselham os jovens a investirem? As melhores hoje. Não sei se existem entre umas e outras, mas quais são as áreas que aconselharia a investir? Uma ótima questão, mas primeiro eu defendo a ideia de que tudo dá dinheiro. Defendo essa ideia de que tudo dá dinheiro, desde que nós entendamos como funciona essa atividade específica. Se eu entendo essencialmente de cantina, a cantina vai me dar muito dinheiro. Se eu entendo de hamburgueria, a hamburgueria vai me dar muito dinheiro. Eu acho que a questão aqui não é especificamente área, mas poderia referenciar das áreas mais problemáticas que temos a nível de Angola. Por exemplo, exato. Provavelmente ele também tem mais dinheiro. Exatamente. Onde há problema, há solução. Exatamente. Por exemplo, se olhamos numa boa segunda-feira, na paragem, como é que fica? Todos os negócios ligados a transporte em Angola ainda rendem muito dinheiro. São problemáticos, mas rendem muito dinheiro. Serviços de táxi, serviços de mototáxi são muito rentáveis a nível nacional. Alimentação, um ramo que rende muito dinheiro em Angola. Nós temos pouquíssimas casas que fazem pequeno almoço e jantar. Então, o ramo da alimentação funciona muito. Eu posso fazer alimentação na minha casa, fazer parceria com empresas da cidade, ter um motoqueiro que nem é meu e terceirizar os negócios, está a fluir perfeitamente fazendo contratos com empresas a nível de alimentação. Vestuário também é um negócio que rende muito. Não preciso comprar essencialmente
essencialmente de outros sítios. Tenho roupas da Shein, como as meninas têm vendido muito. É um negócio que eu não tenho essencialmente. Primeiro recebo uma parcela do negócio, faço uma compra com o dinheiro do cliente, só depois é que eu tenho o meu lucro. Então é um negócio muito rentável. E também os fardos, essencialmente. Se eu encontro boas zonas estratégicas que vendem fardos excelentes, então são áreas muito rentáveis. A questão, né, também o aspecto de áreas somente. Elas por si só não vão nos trazer o dinheiro. É como nós conseguimos vender isso e fazer isso trazer o dinheiro. Aqui acho que nós olhamos essencialmente para investimentos que devemos investir aqui, e aí acho que a postura deve se olhar como fazer esses investimentos serem vendidos, porque uma questão é o desejo de investir e outra questão é como vender, porque deve-se aprender essencialmente também a vender e ter aí o efetivo retorno. Bem, as principais áreas foram aqui referenciadas pelo Mas meu quais? colega. Particularmente principais. Certo. Bom, uma das principais áreas, né, assim, olhando já para os jovens, né, que possam também estar a pensar em investir nisso, eu diria, a princípio muitos pensam que tem sido muito caro, ou muito caro, mas não. Por exemplo, a área gráfica também. Gráfica. Área gráfica. Atualmente, embora que nós temos aqui já grandes empresas, por exemplo, de nossos amigos estrangeiros, como os chineses, que vêm trazendo aqui já certos produtos assim de grande escala, mas temos notado muitos jovens também trabalhando assim, né, terceirizando serviços que ajudam também bastante. Então, nós temos aqui áreas que são, se calhar, assim, de forma particular, tu não conseguirias, porque se calhar te obrigaria a ter um capital mais elevado, como, por exemplo, áreas de imobiliárias também, né? Imobiliárias aqui em Angola também são investimentos que nos ajudam a ter grandes retornos, mas volto a referir principalmente nas áreas assim gráficas, ok, tecnológicas, e uma parte que também nós referenciamos aqui, que o meu colega disse que não é muito a favor, que são as criptomoedas. Esses projetos, né, vêm surgindo já há muito tempo, mas foram tornando-se legais ou mais vulgares assim recentemente, como por exemplo a Binance, né, uma ferramenta digital, onde muitos jovens têm ultimamente faturado com trocas de moedas digitais. Então, tu também não precisas ter muito dinheiro para estar a investir lá, bastava abrir uma conta. Tem até alguns projetos promocionais em que tu recebes certas promoções e consegues, investir nesses setores também. Atualmente, Isaías, em que áreas ou em que área que empreende? Em que eu empreendo atualmente? Atualmente empreendemos na área de tecnologia, ou seja, nós criamos assim projetos educacionais de robótica também, para principalmente aqueles colegas que têm certas dificuldades. Então eles vêm também pagar para nós, e atualmente estou também na área de serviços gráficos, nesse caso, né? Serviços gráficos. Agora nós percebemos porque a insistência em serviços gráficos. Isso é uma dessas áreas.